Bem, a China está rumando nessa década, por todos os indicadores econômicos, a ter o maior PIB do mundo. A guerra de 24 de fevereiro do ano passado, quando a Rússia invade a Ucrânia, e as retaliações feitas e os boicotes por parte da Europa Ocidental e pelos Estados Unidos em relação à Rússia, acabou jogando a Rússia nos braços da China. A China que tem um PIB 10 vezes superior ao da Rússia. Hoje, a Rússia é mais dependente da China do que era antes do 24 de fevereiro do ano passado, da invasão da Ucrânia e do boicote dos países ocidentais, que acabaram prejudicando muito mais os países ocidentais, em especial a Alemanha, basta ver as dificuldades econômicas, mas não só, né? Basta ver o que acontece em outros países europeus, até com inflação muito acima do que é considerado tradicional naquela região, e mostrando que a estratégia norte-americana estava absolutamente incorreta em relação a um incidente gravíssimo, claro, que é a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. A China desenvolve uma política extremamente hábil, enquanto estava vendo a reunião do G7 no Japão, ela estava se reunindo no mesmo dia, no mesmo horário, com os países da Ásia Oriental, Cazaquistão, Turquestão, né? Entre outros, estava com 5 países, consolidando a sua liderança na região da Ásia Central, na chamada nova Rota da Seda. Então, a estratégia chinesa, ela vai caminhando conforme claudica a política externa norte-americana. A China vai avançando, ocupou toda a África Negra, na América Latina é a maior parceira comercial de vários países, inclusive do Brasil, que seria inimaginável há 30 anos atrás, por exemplo, né? Disputa hoje no Pacífico a hegemonia militar com os Estados Unidos, que ainda tem hegemonia, mas terá por pouco tempo. Tem a questão de Taiwan, que se agravou ainda mais, né, com o boicote ocidental à Rússia, né? A questão de Taiwan, que é uma província rebelde chinesa, e a questão, no final, vai terminar com algum tipo de relação mais próxima de Taiwan com a China. Isso é inevitável, né? E o papel que a China passa a ter na esfera mundial. E cabe a nós, aqui, que não temos a importância econômica de nenhum deles e não teremos, né, ver como nos situamos. E aí o Itamaraty joga um papel fundamental. O Itamaraty tem mais importância do que o Brasil tem em termos econômicos e militares no mundo, de buscar soluções negociadas. Esse é o papel que o Itamaraty, inclusive, de forma muito eficaz, está fazendo em relação à questão da Ucrânia. E os Estados Unidos é aquela questão da armadilha de Tucídides, que nós já falamos isso na história da Guerra do Peloponeso. Você tem Atenas ascendendo e Esparta aqui. Segundo Tucídides, o clássico, história da Guerra do Peloponeso, a guerra era inevitável. Isso nem sempre ocorreu, porque, por exemplo, na Guerra Fria, não ocorreu o choque Estados Unidos e União Soviética. Então, não necessariamente uma potência ascendente, quando chega ao topo, ela vai ter uma contradição antagônica com aquela dominante, que no momento é os Estados Unidos, ascendente é a China. Mas esse é o caminho. A China vai voltar a ser, hoje, no século XXI, o que foi no século XVIII. Para quem não sabe, no século XVIII, a grande potência mundial era a China. É que muitos têm a imagem da China da segunda metade do século XIX, com a Guerra do Ópio, depois vai perder territórios no começo do século para o Japão, etc. E depois as tragédias das 2 guerras mundiais e da Guerra Civil na China, né? Mas não foi no século XVIII. Então, a grande questão que se coloca é essa, é na luta desses, hoje no mundo multipolar, e não é só como nós vamos ficar, como é que a Europa vai ficar no meio disso tudo, já que o domínio europeu é algo do passado.